boa tarde, queridos alunos. Antes de darmos início à nossa aula remota sobre o tema da aula de o que seria a nossa aula presencial de hoje, certo? Os efeitos jurídicos do casamento, eu gostaria de falar com vocês sobre o conteúdo da nossa aula passada, a aula de sábado, dia 4 de junho, certo? Em que nós abordaríamos o seguinte assunto: espécies de casamento válido, mais especificamente o casamento religioso com efeitos civis, o casamento consular, o casamento consular e o casamento e a conversão da união estável em divórcio. Veja bem, nas aulas anteriores nós falamos sobre o regime, o casamento não culpativo, certo? O casamento em caso de moléstia grave e o casamento putativo, certo? São as quatro exceções ao casamento tradicional, vamos dizer assim, que é aquele casamento em que os nubentes, eles dão início ao processo de habilitação, fazem todo o processo de habilitação, junto a documentação, tudo de acordo com o artigo 1515, salvo engano, do Código Civil brasileiro, certo? É expedido ao edital de proclamas como forma de possibilitar aos interessados apontarem alguma das causas de impedimento ou suspensão do casamento. E em caso de não haver nenhum tipo de mácula, nenhum tipo de fator, de fato que venha a impedir ou suspender o casamento, o cartório de registro civil irá emitir, certo? Irá expedir a certidão de habilitação do casamento, conferindo um prazo aos nubentes de 90 dias para que eles possam celebrar o casamento. Certo? Dentro de 90 dias tem que celebrar aquele casamento. Celebrou o casamento, beleza. Consideram-se casados. O ato do casamento será registrado no livro de registro civil do cartório e produzirá todos os efeitos jurídicos possíveis. Beleza? Essa é a forma tradicional. Aí nós temos as exceções, que é o casamento putativo, nós falamos sobre ele. Putativo, acredita ser o que não é. O casamento putativo, ele vem aproveitar ao cônjuge ou aos cônjuges de boa fé e aos filhos, que foram contraídos na constância do casamento. Nós temos também o casamento não compativo, que é quando o indivíduo, um dos nubentes ou ambos os nubentes estão correndo sério perigo de morte, está com um pé na cova e outro no sabonete. Então, a legislação, o Código Civil, estabelece quais são os requisitos para a realização do casamento não compatível, assim como o casamento em caso de moléstia grave. Então, é uma doença que não necessariamente pode provocar a morte no indivíduo, mas, vamos dizer assim, ele tem uma situação delicada ali, porque essa moléstia grave ali, ainda que não seja uma morte iminente, ela impossibilita com que um dos cônjuges eles possam celebrar o casamento pelas vias tradicionais, ou seja, comparecendo até o cartório de registro civil e celebrarem o casamento, beleza? Então, veja bem, na aula de sábado passado, falando sobre o casamento religioso com efeitos civis, vejam bem, ele está previsto no artigo 1516 do Código Civil Brasileiro, que está dizendo o seguinte: o casamento religioso com efeitos civis, eles podem se dar de duas formas: com prévia habilitação ou com habilitação posterior à celebração religiosa. Ou seja, casamento prévia habilitação. Os noivos, vamos dizer assim, eles fazem todo aquele processo de habilitação do casamento, documentação, tal, expede-se o edital de proclamas, visando conferir a possibilidade de alguém alegar uma das causas de impedimento e suspeição, posteriormente a expedição da certidão de habilitação, conferindo o prazo de 90 dias para que os noivos possam celebrar o casamento, certo? Beleza. Aí, terminado esse prazo de habilitação, aí vem a celebração religiosa. Ponto. Essa é a primeira espécie de casamento religioso com efeitos civis, ou seja, com habilitação prévia. E nós temos também o casamento religioso com efeitos civis com habilitação posterior à celebração religiosa, ou seja, primeiro os nubentes eles vão casar no religioso e posteriormente eles vão promover a habilitação, certo? E finalmente eles vão promover o registro do casamento, desse casamento religioso, no cartório de registro civil, certo? Então vamos começar falando, mas antes de começar a falar sobre essa primeira espécie de casamento religioso com prévia habilitação,
Veja bem, a validade civil do casamento religioso está condicionada à habilitação e ao registro, no registro civil das pessoas naturais, produzindo todos os efeitos a partir da celebração. É o que estabelece, é o que está prescrito no artigo 1515 do Código Civil. Beleza? Então vamos lá. Em ambos, tanto o casamento com habilitação prévia, tanto casamento religioso com habilitação prévia ou posterior, exige-se habilitação. Vai ter que fazer habilitação. A diferença é que a diferença em relação ao casamento tradicional. A autoridade celebrante vai ser uma autoridade religiosa e não aquela autoridade civil, por exemplo, um juiz de paz, um oficial de registro e assim por diante. Tá ok? Então vamos lá. Casamento religioso com prévia habilitação. Processada e homologada a habilitação na forma do Código Civil e obtido certificado de habilitação, será ele apresentado a um ministro religioso, ou seja, autoridade religiosa, pode ser um padre, um pastor, por exemplo, o que o arquivará. Então ele vai pegar esse documento, beleza, e vai arquivar esse documento no sistema de dados lá da igreja dele, certo? Então, celebrado o casamento, deverá ser promovido o registro dentro de 90 dias da sua realização. Ou seja, portanto, esse prazo é decadencial. Veja bem, se os nubentes eles não promoverem o registro do casamento após a celebração religiosa no cartório de registro civil, como o prazo é decadencial, não vai produzir efeito algum. Ou seja, os nubentes vão ter que casar novamente. Vão ter que passar por um novo processo de habilitação, casar novamente no religioso, e aí sim, dentro de novos 90 dias, terão que promover o registro desse ato da celebração do casamento religioso no livro de registros do cartório de registro civil. Tá certo? Então, outra particularidade aqui, se tratando dessa espécie de casamento religioso com efeito civil. O falecimento de um dos nubentes, desde que o pedido seja encaminhado dentro do referido prazo, não constituirá obstáculo ao registro, uma vez que realizado o ato validamente. Então, veja bem, funciona da seguinte forma. Os nubentes, eles querem casar, mas eles não querem casar no civil, certo? Vamos colocar assim, lá diante de uma autoridade civil, um oficial de registro, um juiz de paz e assim por diante. Eles querem um casamento religioso com efeito civil. Lembrando sempre que o casamento religioso, por si só, ele não tem efeito nenhum no mundo do direito. É o casamento civil que tem efeito, certo? Para que o casamento religioso tenha efeito no direito, é preciso que seja cumprido as normas estabelecidas no Código Civil, ou seja um casamento religioso com os efeitos civis, preenchendo todos esses requisitos que nós vamos trabalhar na aula de hoje, tá certo? Então veja bem, o casal, ele quer casar no religioso, então, mas ele quer que tenha um efeito civil, tá certo? Quer que seja reconhecido pelo direito com todos os efeitos do casamento. Então veja bem, eles vão lá, vão promover toda a habilitação, vão juntar as documentações que a legislação civil determina que assim seja, vai ser expedido edital de proclamas e posteriormente vai ser expedida a certidão de habilitação, conferindo o prazo de 90 dias para casar, beleza? Aí os nubentes eles vão casar dentro desse prazo de 90 dias. Bom, perante a autoridade religiosa. A partir do momento, no dia seguinte à celebração religiosa, inicia-se o prazo de 90 dias para que ou um ou outro, ou ambos os cônjuges, ou a autoridade religiosa, proceda o registro da certidão de casamento religiosa no livro de registro civil, do cartório de registro civil. Tem um prazo de 90 dias. Esse prazo é contado a partir da data da celebração do casamento religioso. 90 dias para que seja promovido o registro do casamento religioso no livro de registros do cartório de registro civil, certo? É prazo decadencial. Se esse prazo não for atendido, não vai ter efeito algum, não vai ter efeito jurídico algum casamento religioso. É isso que eu quero que vocês saibam, tá certo? Essa é a condição estabelecida quando o casamento religioso ele tem essa característica de ser com prévia habilitação, beleza? 90 dias que o casal ou a autoridade religiosa tem que promover o registro no livro de registro do cartório, contados a partir da data da celebração religiosa. Ponto. Se um dos nubentes vier a falecer nesse período, nesse intervalo de tempo, entre a celebração religiosa e o registro no cartório, o registro do casamento religioso no cartório, não vai ser
não vai haver prejuízo algum a eles. Vai ser considerado casados da mesma forma, tá ok? Não vai ser considerado inválido o casamento ou o casamento vai deixar de produzir algum efeito. Vai ter todos os efeitos possíveis, ainda que não haja ainda o registro lá no cartório. Por quê? Qual que foi a interpretação do legislador nesse caso? Já que houve um procedimento de habilitação prévio, ficou certificado de que não havia nenhuma das causas de impedimento, principalmente de impedimento, e de suspensão do casamento. Então, por esse motivo, não há razões para que a legislação, o legislador, proibisse a produção dos efeitos jurídicos a esse casamento religioso, ainda que houvesse a morte de um dos cônjuges. Então, o cônjuge sobrevivente, ele vai até o cartório, vai promover o registro, certo? Desse casamento religioso e vai produzir todos os seus efeitos. Ela ou ele vai ser considerado viúvo ou viúva, certo? E vai ter direito sucessório sobre os bens da pessoa que faleceu. É isso. É esse o raciocínio, é esse o entendimento e é isso que eu quero que vocês saibam. Beleza? Agora veja bem, diferente será quando o casamento religioso, quando for casamento religioso com habilitação posterior à celebração religiosa. Veja bem, o que isso quer dizer? Celebrado o casamento religioso, os nubentes requererão registro a qualquer tempo, instruindo o pedido com certidão do ato religioso, que é a certidão do casamento religioso, e com os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro, que é o que determina quais são os documentos exigidos para que seja instaurado o procedimento, o processo de habilitação, certo? Processada e homologada a habilitação e certificada a inexistência de impedimento, o oficial do registro fará o registro do casamento religioso, lavrando o assento. Ponto. A partir daí, produz todos os efeitos jurídicos no que diz respeito ao casamento. O registro, como já referido, produzirá efeitos jurídicos a partir da data da realização do ato religioso. É o que está previsto no artigo 1515, meus amigos. Veja bem, os efeitos jurídicos, eles são produzidos a partir da data da realização do ato religioso, da celebração do casamento religioso, e não da data do registro. Tá certo? Que fique bem claro isso aí, para que vocês não caem em pegadinhas de prova. Tá ok? Então veja bem, vamos lá. Vamos tratar de uma forma exemplificativa. O casal, ele casa no religioso, certo? Casamento religioso, pode ser um casamento católico, um casamento protestante, assim por diante, independente da religião, qualquer religião que for, o casamento religioso. Esse casamento, ele não vai ter efeito nenhum no mundo do direito, okay? O que tem efeito é o casamento civil. Aí passa um determinado tempo, a lei não faz nenhuma ressalva de quanto tempo deve ser promovida essa habilitação posterior à celebração religiosa, pode ser daqui a 5, daqui a 1, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos, independe, certo? A lei não estipula qual que é o prazo para que se dê início ao processo de habilitação quando o casamento religioso ocorre primeiro e a habilitação vem logo em seguida. Não há um prazo estipulado em lei por isso. Então pode levar o tempo que for, 5, 10, 15 anos, o tempo que for. Vamos supor que depois de 10 anos da celebração do casamento religioso, o casal ele decide que esse casamento produza os efeitos civis. Ou seja, para o mundo do direito, até então, são solteiros. Não tem efeito nenhum, não tem efeito jurídico nenhum casamento religioso. Só para as suas respectivas religiões que vai ter. Aí esse casal decide, olha, vamos fazer o seguinte então, o casal se acerta, se ajeita, vamos agora promover o registro do nosso casamento religioso no cartório de registro civil para que a gente possa ser considerado casados sob o ponto de vista jurídico. Beleza, o que tem que fazer o casal? Ele vai até o cartório de registro civil, ele vai dar início ao processo de habilitação, porque é uma habilitação posterior à celebração religiosa, vai levar, juntamente com os documentos que o artigo 1525 exige, vai levar também a certidão de casamento religioso, certo? O oficial do registro ou a autoridade competente, o tabelião, por exemplo, eles vai instaurar o processo de habilitação para saber se existe alguma das causas de impedimento ou de suspensão do casamento. Ponto. Vai expedir o edital de proclamas, posteriormente vai expedir a certidão de habilitação de crédito, certidão de habilitação do casamento.
conferindo prazo para que eles possam se casar, certo? Aí, como terminou o processo de habilitação, está tudo certo, já houve a celebração religiosa, aí o próximo passo vai ser o registro do casamento religioso no livro de registro civil, no cartório de registro civil, certo? Aí as partes são considerados são considerados casados, esposo, esposa, sob a perspectiva, sob o ponto de vista da lei. Então, o casamento, a partir de então, ele vai repercutir, ele vai produzir todos os efeitos no mundo do direito, tá ok? E veja bem, os efeitos jurídicos serão produzidos aqui a partir da data da celebração do casamento e não da data do registro da celebração do casamento, celebração religiosa no livro de registro civil. Se atentem a isso. É a partir da data da celebração religiosa. Então, nessa espécie de casamento religioso com habilitação posterior, a celebração religiosa, vamos supor que o casal ele case no dia 9 de junho de 2022, no religioso. E eles só vão dar entrada, habilitação, aquela coisa daqui a 10 anos, lá em 2032, certo? Os efeitos jurídicos, eles serão produzidos com data retroativa, a data da celebração do casamento religioso, 9 de junho de 2022, e não da data do registro, tá certo? Da celebração religiosa no livro de registro de casamentos, que vai ser daqui a 10 anos, 9 de junho de 2032, tá ok? Não confunda uma coisa com a outra. Os efeitos jurídicos serão retroativos à data da celebração religiosa, ok? Bem tranquilinho, veja bem, não tem mais nenhum tipo de problemática em relação a isso, certo? Então, se tratando de casamento religioso, são dois tipos. Casamento religioso com prévia habilitação ou casamento religioso com habilitação posterior à celebração religiosa. Fechou? Agora vamos falar aqui do casamento consular. Veja bem. O casamento consular é aquele celebrado por brasileiro no estrangeiro perante a autoridade consular brasileira. Nós falamos sobre isso nas aulas anteriores, tecemos comentários sobre isso. Não sobre essa nomenclatura, né, casamento consular, mas sobre a possibilidade de haver um casamento de brasileiros no estrangeiro. Isso está disposto, está previsto no artigo 1544 do Código Civil. Está falando do casamento de brasileiros celebrado no estrangeiro perante as respectivas autoridades ou os cônsules brasileiros deverá ser registrado em 180 dias a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil, no cartório de respectivo domicílio ou em sua falta no primeiro ofício da capital do estado que passaram a residir, certo? Só fazendo breves comentários, porque nós já trabalhamos sobre isso nas aulas. A validade do casamento celebrado no estrangeiro, nessa circunstância, em se tratando de casamento consular, a validade do casamento celebrado no estrangeiro pela autoridade consular brasileira está submetida ao requisito de que ambos os nubentes, ou seja, noiva, ou os noivos, ou as noivas também, sejam brasileiros, cessando sua competência se um deles for de nacionalidade diversa. Então, veja bem, para que o casamento consular ele produza os efeitos, requisito que ambos os nubentes sejam brasileiros e estejam casando perante a autoridade consular brasileira, tá ok? Do estrangeiro. Então, veja bem, outra observação aqui, a eficácia no Brasil do casamento celebrado perante autoridade diplomática ou consular é submetida à condição de efetivação de seu registro em território nacional. Então, veja bem, os cônjuges que se casaram perante uma autoridade consular brasileira no estrangeiro, eles terão que, quando voltarem para o Brasil, certo, irem até o cartório de registro civil onde eles forem residir e promoverem o registro dessa certidão de casamento no livro de registro de casamento, no cartório de registro civil. Que a partir daí produz-se todos os efeitos jurídicos. A partir daí, vamos dizer assim, o direito brasileiro reconhece esse casamento que foi celebrado no exterior. Não adianta os nubentes apenas casarem perante a autoridade consular no estrangeiro, brasileira no estrangeiro, e ficarem por isso mesmo. Não dá. Para o direito, para a legislação brasileira, isso não vai ter efeito algum. Para que tenha efeitos jurídicos, é preciso que os nubentes, quando eles voltarem para o Brasil, eles promovam um registro desse casamento no livro de registro de casamentos, no cartório de registro civil, onde eles vierem residir. Beleza? É essa observação que tem que ser feita.
essas duas observações, que esse casamento só é válido se for celebrado se ambos os nobentes forem brasileiros, certo? E, posteriormente, quando vierem a residir no Brasil, esse documento, essa certidão de casamento, ela precisa ser registrada no cartório de registro civil, no cartório onde eles vierem residir. E, por fim, para a gente finalizar a aula do dia 4 de junho, sábado passado, nós temos também a conversão da união estável em casamento. Veja bem, o Código Civil não cuida da conversão da união estável em casamento no título, né, que nós estamos estudando agora aqui, tá certo? Que é o direito de família. Mas no título 3, com certeza, concernente referente à união estável. E a regulamentação dessa conversão, ela está prevista no artigo 1726 do Código Civil, que está falando o seguinte: a união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Juiz, aqui nesse caso, do artigo 1726, é juiz de direito, não é juiz de paz, não é autoridade celebrante do casamento, não, é juiz de direito. O pedido tem que ser direcionado a eles, certo? A ele. E outra coisa, qual que é o procedimento correto a ser adotado? O casal, os conviventes que estão em regime de união estável, eles querem casar, eles querem que essa relação produzam todos os efeitos de um casamento, certo? Hoje em dia não tem tanta diferença assim se tratando de união estável e casamento, mas eles querem, certo? Porque o casamento é algo muito bem regulamentado pelo direito, aquilo que é de mais importante no direito de família, então eles querem ter essa proteção, esse amparo para os seus descendentes, para os seus filhos e assim por diante. Então eles resolvem converter a união estável em casamento. Vamos supor que esse casal, eles convivem em união estável há 20 anos, certo? Eles vão fazer um pedido para o juiz, certo? Com todas as provas necessárias para que seja reconhecido o regime de união estável, que há 20 anos eles estão convivendo em união estável e assim por diante. As provas vai estar tudo lá no processo. E aí o juiz, considerando que preencheu todos os requisitos, está tudo certinho, que realmente demonstrou que eles convivem em regime de união estável há 20 anos, ele vai e converte a união estável em casamento. Nesse caso, a conversão, essa referida conversão, não produz efeitos pretéritos. Ela não vai retroagir a data do início da união estável. Essa é uma importante observação que tem que ser feita. Ela só vale apenas a partir da data em que se realizar o ato do registro. Então, veja bem, converteu a união estável em casamento. Essa conversão se dá mediante sentença judicial, porque é um pedido direcionado ao juiz de direito. O juiz, reconhecendo que estão preenchidos todos os pressupostos, todos os requisitos para a procedência do pedido, ele vai converter a união estável em casamento, por meio de sentença. As partes interessadas, os até então conviventes, eles vão pegar essa sentença judicial e vão até o cartório de registro civil e vão promover o registro da sentença no livro de registro de casamentos. E é só a partir daí, dessa data do registro, é que os efeitos jurídicos serão produzidos. Ou seja, a eficácia aqui vai ser ex nunc, daqui para frente. Não será eficácia ex tunc, dali para trás, como é no caso do casamento religioso com efeitos civis. Tá certo? Essa é uma importante observação. É só a partir da data do registro da sentença judicial no cartório é que vai ser produzido todos os efeitos jurídicos do casamento, de lá para frente. Todo o período considerado para trás, todos os 20 anos que o casal conviveu em união estável, não serão considerados para fins de conversão em casamento. É só da data do registro para frente. Beleza, meus amigos? Então, são essas as observações que eu tenho para fazer para vocês, em se tratando de espécies de casamento válido. Além do casamento tradicional, nós temos o casamento putativo, o casamento não culpativo, o casamento em caso de moléstia grave, o casamento religioso com efeitos civis, que pode ser casamento religioso com prévia habilitação e casamento religioso com habilitação posterior à celebração religiosa. Nós temos também o casamento consular e, finalmente, a conversão da união estável em casamento, certo? Então essas são todas as espécies de casamento válido, exceções, porque a regra é o casamento tradicional, que nós falamos lá no início das nossas aulas, que estão previstas no Código Civil Brasileiro. Beleza, meus amigos? É isso que eu tenho para falar para vocês. Agora veja bem, vamos para a aula de hoje. Eficácia jurídica do casamento, olha só. Eficácia jurídica. Eficácia. O que é eficácia jurídica? Quando produz efeitos. Quando algo produz efeito. O que vai produzir efeito? O casamento.
certo? E quais são os efeitos que o casamento pode produzir no mundo do direito? Quais são os efeitos? São 3 efeitos, certo? 3 efeitos. Efeito social, que o casamento vai produzir, efeito pessoal e efeito patrimonial. Veja bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre esses 3 efeitos. Vamos descer alguns comentários em relação a quais são esses efeitos sociais, pessoais e patrimoniais que o casamento pode produzir. Veja bem. Falando dos efeitos sociais, veja bem. Os efeitos do casamento, em razão de sua relevância, projetam-se no ambiente social e irradiam as suas consequências por toda a sociedade, certo? Ou seja, em se tratando de efeito social, o seu principal efeito é a constituição da família matrimonial, certo? Ou seja, é a relação que se estabelece ali, se tratando de efeito social, a relação que se estabelece entre os cônjuges e a sociedade, a forma com que esses cônjuges são vistos pela sociedade. Casados, aí se são casados, presume-se, né, que tanto o cônjuge, o homem, quanto a mulher, ou o homem, ou os homens ou as mulheres, e assim por diante, se tratando de casamento homoafetivo, eles se comportam como tal, certo? Então esse é o efeito social, a forma com que a sociedade enxerga aquele casal, tá certo? Esse é o efeito principal, o efeito social que é reproduzido no mundo do direito. Quando nós falamos em efeitos sociais, aquilo que a sociedade enxerga em relação àquele casal, tá ok? E veja bem, o artigo 226, parágrafo 7º, se tratando de efeito social, juntamente com o parágrafo 2º do artigo 1565, vai estabelecer aquele princípio que nós já falamos lá nas aulas anteriores, quando nós estudamos os princípios do direito de família, que é o princípio do planejamento familiar, ou seja, é livre decisão do casal, competindo o Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedando qualquer tipo de coerção por parte das instituições privadas ou públicas, tá certo? Então, o planejamento do casal, quantos filhos eles vão ter, se eles vão ter filhos ou se não vão ter filhos, isso compete ao casal, tá certo? Não tem que o Estado intervir em nada em relação a isso, beleza? Então, o que eu quero que vocês saibam? Efeito social é os efeitos que o casamento produz para a sociedade. Por exemplo, a forma como que a sociedade enxerga aquele casal, comportamento desse casal, certo? Socialmente falando, e assim por diante. Agora vamos seguir adiante. O efeito pessoal. Aqui o efeito pessoal é a relação que se estabelece entre os cônjuges, entre si, marido e mulher, ou marido e marido, mulher e mulher, não tem problema nenhum em relação a isso, e os cônjuges para com os filhos, para com a sua prole. Esses são os efeitos pessoais, pessoal, de pessoa, ou seja, as próprias partes interessadas, os cônjuges, e eles para com seus filhos, a sua prole. Então vejam bem, o principal efeito pessoal do casamento consiste no estabelecimento de uma comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. É o que está previsto no artigo 1511 do Código Civil Brasileiro, tá certo? Igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges. E nós temos também o artigo 1565, que é interpretado em consonância com o artigo 1511, que diz o seguinte: homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Então, as responsabilidades, os direitos, as obrigações, responsabilidades e tudo mais, tudo isso é partilhado entre ambos os cônjuges. Então, um não vai ter mais responsabilidade que o outro, ou que a outra, tá certo? Tudo é analisado em pé de igualdade. E o principal efeito pessoal do casamento está na igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges. Esse é o principal efeito. Por quê, meus amigos? Porque pelo Código Civil antigo, Código Civil de 1916, havia uma certa diferenciação, tá ok? Porque ali o homem ele era considerado o provedor do lar, né? Nós tínhamos a figura do pátrio poder, o chefe de família, era o homem que era o responsável pelo provimento da família, ele que era o responsável por estabelecer qual seria o domicílio familiar, ele que era o responsável por administrar os bens, os patrimônio comum do casal e o patrimônio particular da esposa. Ele que tinha essa incumbência, isso estava previsto na lei, viu? Isso era legalizado. Então é a figura do pátrio poder. Pátrio vem de pai, né?
poder pátrio, pátrio poder, poder do pai, do homem, ele que tinha essa responsabilidade. E a mulher ficava praticamente num campo secundário ali, cuidando das lides do lar e assim por diante. Não tinha uma responsabilidade maior que isso. Tudo competia ao homem, ele que tinha que prover a família e assim por diante. Aí veio a Constituição de 1988, posteriormente o Código Civil de 2002 e acabou com isso aí. Agora é igualdade de direitos e deveres. Ninguém tem mais direito nem mais dever que o outro, tá certo? Não há mais deveres próprios do marido e da mulher, assumindo ambos a condição de consórcios, companheiros e responsáveis pelos encargos da família, tá certo? E a direção do casal, a direção ali, não compete apenas ao marido, como era no Código Civil de 1916, certo? Uma vez que ambos são associados e responsáveis pelos encargos da família, exercendo a cogestão de seu patrimônio. Cogestão, então a gestão é em comum, ambos é que irão exercê-lo. Não compete apenas ao marido, não compete apenas à esposa dizer o que tem que ser feito no que diz respeito ao patrimônio do casal. Eu defino que vai ser assim, assim, pronto. Não é assim, do ponto de vista legal. Se o casal quiser que seja assim também, não tem problema nenhum, tá certo? Se o homem quiser que a mulher que administre todo o patrimônio comum do casal, não tem problema nenhum, ela vai administrar. A mesma coisa se a mulher quiser que o homem faça isso. Mas do ponto de vista legal, que a lei está determinando, que a lei estipula, é que a direção, a administração dos bens do casal não vai competir apenas a uma pessoa, mas sim a ambos. É um regime de um sistema, vamos dizer assim, de cogestão. Ambos irão gerir e administrar o patrimônio comum do casal, tá certo? E a direção da família caberá, no caso, a responsabilidade, vai ter uma responsabilidade maior, um dos cônjuges terá uma responsabilidade maior apenas nas hipóteses previstas no artigo 1570, tá certo? Porque em se tratando de efeitos jurídicos do casamento, eficácia jurídica do casamento, isso vai estar previsto, regulamentado nos artigos 1565 a 1570. E lá no 1570 vai estar dizendo o seguinte: caso um dos cônjuges esteja em lugar remoto ou não sabido, encarcerado por mais de 180 dias, interditado judicialmente ou privado episodicamente de consciência em virtude da enfermidade ou de acidente, aí a direção da família vai caber exclusivamente a um dos cônjuges, ou o esposo ou a esposa. O cônjuge que se encontrar numa dessas situações previstas no artigo 1570, certo? O outro cônjuge será responsável pela administração, pela direção da família. Então, ele que vai assumir o comando da família, ele que vai dizer o que vai ser feito e o que não vai ser feito, porque um dos cônjuges se enquadra naquilo que está previsto no artigo 1570. Ele se encontra em lugar remoto, não sabido, você sabe onde ele foi parar, sumiu, sabe-se lá para onde, ele está preso, ou ela está presa por mais de 180 dias, está interditado judicialmente, ou seja, não consegue mais responder pelos seus próprios atos, certo? Dentre outros fatores, ou está enfermo também, ok? Então, surgem umas circunstâncias em que um dos cônjuges não vai poder participar da cogestão, desse sistema de cogestão. Aí a incumbência, a responsabilidade será direcionada toda a apenas um dos cônjuges. Beleza? Esses são os efeitos pessoais, ok? Efeitos pessoais, efeitos incidentes sobre os cônjuges, que são as principais partes interessadas no casamento, e em relação aos filhos, certo? A prole gerada a partir da constância do casamento. E finalmente, meus amigos, nós temos aqui também os efeitos patrimoniais. Então, efeitos sociais, sociedade. Efeitos pessoais aos próprios cônjuges e aos filhos. E efeitos patrimoniais aos patrimônios, que é aquilo que o direito de família também regulamenta. Aquilo que se diz respeito ao patrimônio. Aquilo que é contraído pelo casal, aquilo que é adquirido pelo casal na constância do casamento, que vai ser o patrimônio comum, ou os bens que já são particulares, ou do esposo, do marido, ou da esposa, certo? Então pode acontecer isso aí também, dependendo do regime de bens que foi adotado, que foi escolhido pelos cônjuges. Nós teremos os bens comuns, patrimônios comuns a ambos os cônjuges, e também nós teremos bens particulares, aquele que é só do esposo ou só da mulher, ou só da esposa, tá certo? Então tudo isso aí vai ser objeto de regulamentação do direito civil, do direito de família. Nós vamos analisar, nós vamos estudar profundamente nas próximas aulas todos os regimes de bens, que é o regime de comunhão parcial de bens, regime de comunhão universal, regime de separação de bens, que pode ser separação legal ou obrigatória e a separação convencional, quando os cônjuges decidem escolher esse regime de bens. E nós temos também o regime de participação final nos aquestos. São os 4 regimes previstos
no Código Civil Brasileiro. Nós vamos estudar bem detalhadamente sobre isso lá nas próximas aulas, lá no segundo semestre. Aqui, nós vamos ser só breves comentários, porque nós estamos falando de efeitos patrimoniais, certo? Que o casamento ele vai proporcionar aos cônjuges. Então não tem como falar de efeito patrimonial sem tocar nesse assunto do regime de bens, tá ok? Então vamos lá. Primeiro ponto do efeito patrimonial, certo? Qual que vai ser qual o efeito, o que vai acontecer? A gente fala em efeito patrimonial, efeito, o que vai acontecer no casamento no que diz respeito ao patrimônio? Primeiro, regime de bens, ok? Vai estar previsto lá no artigo 1639 do Código Civil, parágrafos 1º e 2º, vai estar falando sobre isso. Basicamente o seguinte, o regime de bens é, em princípio, irrevogável, só podendo ser alterado naquilo que está previsto no artigo 1639, certo? Ou seja, quando ambos os cônjuges fazem um pedido para o juiz, certo? Específico e justificando por que eles querem alteração no regime de bens. Então vamos supor aqui que antes de casar, os cônjuges eles optam pelo regime de separação legal de bens, separação consensual de bens. Um caso que é seu, que é meu, e pronto. Aí na condição do casamento eles resolvem mudar o regime de bens. Falam, não, vamos alterar, né? Então vamos para o regime de comunhão universal de bens. Ou vamos para o regime de comunhão parcial de bens. Eles querem mudar o regime. Em princípio, essa mudança, essa alteração do regime de bens é imutável, não pode ser alterado. Só vai poder ser alterado mediante pedido direcionado ao juiz de direito e justificando por quê. Qual que é o motivo que vocês querem agora alterar o regime de bens, sendo que vocês já escolheram antes do casamento. Então vai ter que ter uma justificativa plausível. Se a justificativa não for plausível, permanece aquilo que foi convencionado pelas partes antes do casamento. Tá certo? É isso que funciona. Agora, se a justificativa for plausível, aí o juiz aceita a alteração do regime, que as partes tiverem interesse. Então veja bem, antes da celebração do casamento, podem os nubentes modificar o pacto antinupcial. Se não for, a legislação ela fala que só o regime de comunhão parcial de bens é que não precisa de pacto antinupcial. Okay? Todos os demais regimes de bens, participação nos aquestos, separação consensual e comunhão universal, é obrigatório um pacto antinupcial prevendo esse regime de bens adotado. Okay? Se não tem pacto antinupcial, é o regime de comunhão parcial de bens. Ok? Então, antes da celebração, pode os nubentes modificar o pacto antinupcial antes da celebração. Depois da celebração, em regra, não pode mais, para alterar o regime de bens. Celebrado, porém, o casamento ele se torna imutável, salvo nas hipóteses dos parágrafos 1º e 2º do artigo 639. Ok? Outra coisa da particularidade que é importante mencionar aqui. No Código Civil de 2002, o novo Código Civil, foi afastada a imutabilidade absoluta do regime de bens, permitindo-se a sua alteração mediante a autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges. Isso é uma inovação do novo Código Civil. No Código de 1916 não havia essa possibilidade. Era imutável, de forma absoluta. Não podia mudar, independente de haver justificativa plausível ou não. Os cônjuges, depois que eles escolhiam o regime de bens, eles não poderiam mudá-lo na constância do casamento. Hoje, Código de 2002, é possível essa mudança, desde que haja uma fundamentação, certo? Uma motivação direcionada ao juiz. E o juiz ele concorde com essa justificativa para a mudança do regime, certo? Então, veja bem, regime de bens, ponto. Primeiro, principal efeito patrimonial no casamento. Segundo efeito, proteção do patrimônio comum e o patrimônio particular dos cônjuges. Veja bem, visando ainda proteger o patrimônio comum e de cada cônjuge, ou seja, o patrimônio pessoal de cada cônjuge, especifica os atos que não podem ser praticados por um dos cônjuges sem anuência do outro. É o que está falando no artigo 1647. Tá certo? Então, se é um bem, por exemplo, um imóvel que foi contraído na constância do casamento, e o regime de bens escolhido pelo casal de comunhão parcial, aí entra a figura da outorga uxória, ou seja, tudo aquilo que envolver a venda, por exemplo, a alienação desse imóvel, não vai ser concretizado se não houver o consentimento do outro cônjuge, tá certo? Então, o marido ou a esposa não pode vender aquele imóvel que é patrimônio comum do casal sem o consentimento do outro, previsão no artigo 1647. E outra coisa também que é muito interessante, o novo Código Civil ele promove uma inovação ao incluir como herdeiro necessário, seja um cônjuge, o que
concorrendo de modo a fazer com que o cônjuge sobrevivente, no caso, ele concorra à herança com os descendentes. Então, veja bem, assim, exemplo, temos um casal, aí o marido ele falece, certo? Aí inicia-se a abertura do processo de inventário, da sucessão dos bens dele. Veja bem, nós teremos aqui a meação não é herança, ok? Nós vamos estudar isso aí lá no direito sucessório e tudo mais, mas eu já vou adiantando, dando um aperitivo para vocês. A meação ela não é herança. A meação é metade, metade dos bens, certo? Metade dos bens, que vai ser contraído, 50%, ou seja, que vai ser contraído pelo cônjuge sobrevivente em relação ao patrimônio comum do casal. Então, por exemplo, se o casal ele casa no regime de comunhão parcial de bens, então é patrimônio comum tudo aquilo que for contraído na constância do casamento. Sobre esse patrimônio comum do casal, o cônjuge sobrevivente ele tem o direito à meação, ou seja, 50%. Já é dele, não vai entrar em herança, não vai entrar em partilha de bens nem nada. Isso aqui é meação, metade é dele. E a outra metade que pertencia ao cônjuge, ao decujus, ao cônjuge que faleceu, vai entrar na herança, ou seja, vai ser objeto de sucessão hereditária. Nessa circunstância, a cônjuge ou o cônjuge sobrevivente, ele vai concorrer juntamente com os descendentes, ou seja, com os filhos, em relação aos bens, aos bens, aquilo que era do cônjuge falecido, certo? Aos 50% do cônjuge falecido, em relação aos bens particulares do cônjuge falecido. Então, se ele tinha uma casa, tinha um carro que foi adquirido por ele antes do casamento, ou seja, um bem particular seu, o cônjuge ou a cônjuge sobrevivente, ela vai entrar na herança também, vai ter o direito ao seu quinhão, juntamente com os demais herdeiros, com os filhos, ok? Então, veja bem, se são, vamos colocar aí, 3 filhos que o casal tem, então, em se tratando dos bens do falecido, tanto os bens particulares ou aqueles 50% lá do falecido, que já foi retirada a meação da cônjuge sobrevivente, a cônjuge sobrevivente ela vai concorrer com os demais herdeiros. Então, todos esses outros bens ali vão ser divididos por 4, entre os 3 filhos mais ela, tá certo? Ela vai ter direito à sua meação e vai concorrer em relação aos bens do cônjuge que faleceu. Tá, okay? Isso é uma inovação do Código Civil de 2012. Antigamente não era assim, no Código de 16 não era assim. Era só a meação que o cônjuge sobrevivente tinha direito, só aquele seu 50%, que foi dos bens que eram contraídos na constância do casamento. Bom, aí, patrimônio comum. Agora, o patrimônio particular do decujus, aí era direito dos herdeiros, ou seja, dos filhos, e se não houvesse filhos, dos ascendentes. Tá certo? Então, uma inovação do novo Código Civil. Beleza? Nós temos também mais um efeito patrimonial, os direitos sucessórios dos cônjuges, tá, ok? Que está previsto lá no artigo 1830. Se o tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, o cônjuge sobrevivente vai ter direito sucessório sobre o bem do decujus, tá, ok? Veja bem, a participação da herança, na herança do cônjuge falecido, ele vai se dar nos seguintes casos. Se o regime de bens era o regime de separação convencional, se o regime de bens era de comunhão parcial, ou se o regime de bens era de participação final nos aquestos. Ou seja, veja bem, se o cônjuge sobrevivente casou no regime de separação convencional, comunhão parcial e no participação final dos aquestos, ele vai ter direitos sucessórios sobre o bem do falecido, ok? Ele vai ter direito à sua meação e vai partilhar e vai entrar ali, vai concorrer com os demais herdeiros em relação aos bens do falecido. Agora, quando é no regime de comunhão universal de bens, certo? Comunhão universal e separação obrigatória de bens, aí o cônjuge sobrevivente ele não vai concorrer à herança, tá certo? Não concorre com herança com os descendentes se o regime de bens do casal era de comunhão universal ou da separação obrigatória. Ou ainda, está falando do artigo 1829, inciso 2, ou ainda o da comunhão parcial sem que o falecido tenha deixado bens particulares. Então não tem bem nenhum, é só bem, tudo aquilo é patrimônio comum, então se não tem bem particular, não tem por que partilhar esse bem, né? Então, concorre com os assinantes, 1829, inciso 2, tá ok?
Então, é isso que vocês precisam saber. Então, o cônjuge sobrevivente ele só vai ter direito sucessório sobre os bens do falecido se o regime é de comunhão parcial, separação convencional e participação final nos aquestos. Se for comunhão universal de bens e separação obrigatória ou separação legal de bens, não vai ter direitos, o cônjuge sobrevivente não vai ter direitos sucessórios sobre os bens do falecido. Okay? Isso nós vamos estudar com toda a profundidade nas próximas aulas, lá no segundo semestre, quando a gente for estudar o regime de bens. Vamos dar um por um. Participação final nos aquestos, comunhão parcial, comunhão universal. Né? Vamos tecer vamos esgotar esse assunto, tá certo? Porque na aula de hoje é só um aperitivo que vocês vão ter, porque é efeito patrimonial. Né? Efeito patrimonial é o seu patrimônio, regime de bens, assim por diante. Tem que falar sobre isso também, de uma forma bem superficial. E, finalmente, o último efeito patrimonial diz respeito ao direito de habitação. Ou seja, o artigo 1831 do Código Civil assegura ao cônjuge sobrevivente qualquer que seja o regime de bens. Aí pode ser qualquer regime, qualquer um dos quatro. E sem prejuízo de participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação. O direito real de habitação, ou seja, de habitar em algum lugar. Desde que o imóvel seja destinado à residência da família e o único daquela natureza inventariar. Então, se o casal ele só tem um imóvel, só um imóvel, não tem mais nenhum outro, e esse imóvel era um imóvel onde eles residiam, obrigatoriamente o cônjuge sobrevivente vai ter direito real de habitação sobre ele. Não vai poder ser vendido esse imóvel, tá certo? Sem o consentimento do cônjuge, tá certo? Então, enquanto o cônjuge sobrevivente estiver vivo, a viúva, o viúvo estiver vivo, não vai poder ser inventariado esse bem, porque o cônjuge sobrevivente, por força do artigo 1871, tem direito real de habitação, tem direito de habitar aquele imóvel enquanto ele estiver vivo. Para que serve isso? Qual que é a finalidade do legislador em estabelecer isso? Para que o cônjuge, o sobrevivente, a esposa, o esposo, eles não têm um lugar para residir, não tem uma moradia, certo? Não vai morar num abrigo, num albergue, assim por diante. Então, você tem um único imóvel, esse imóvel já estava destinado à moradia, então ela vai ter o direito de habitar nele enquanto ela estiver viva, tá certo? É mais uma questão social. Agora, se o casal tiver mais de um bem imóvel, 2 ou mais, aí nesse caso não há que se falar em direito real de habitação, tá certo? Aí um dos bens, dos imóveis pode ser inventariado, pode dar partilha aos herdeiros. Agora, se for só um único bem imóvel, o cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação. Artigo 1831 do Código Civil, certo? Veja bem, olha só, perdurará esse direito de habitação enquanto o cônjuge sobrevivente permanecer vivo, pois o legislador quis privilegiá-lo, mantendo seu status e sua condição de vida, garantindo-lhe o teto, certo? Uma questão social, né? Porque, já pensou? Então os herdeiros, por exemplo, os filhos decidem inventariar logo, cada um pegar o seu quinhão na herança ali, pronto. E aí, onde que a mãe vai residir? Vai residir com um dos filhos? Vai ter que ser obrigada a residir com um dos filhos? Se os filhos não quiserem que ela reside com eles, ela vai para um asilo, vai para um albergue, e aí, como que vai fazer? É por isso que o legislador estabeleceu o disposto no artigo 1831, o direito de habitação, para que não ocorra esse tipo de situação, para que não seja o cônjuge, o marido, a esposa, né, a viúva seja submetida a esse tipo de situação deplorável, certo? Ficar dependendo exclusivamente dos filhos. Não. Se é só um imóvel e esse imóvel já era destinado à moradia, assim permanecerá, enquanto ele ou ela estiver vivo. Certo, meus amigos? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Esses são os efeitos jurídicos, a eficácia jurídica do casamento, certo? Efeitos. Eficaz, quando a gente fala em eficácia, são efeitos jurídicos que determinado fato, determinada situação pode promover. Se tratando de casamento, os efeitos jurídicos, a eficácia jurídica produz efeitos sociais, pessoais e patrimoniais. Sociais, sociedade, pessoais para os próprios cônjuges e para os seus filhos, e patrimoniais no que diz respeito ao patrimônio. Regime de bens, proteção ao patrimônio pessoal e ao patrimônio particular dos cônjuges e o direito real de habitação. Tá, ok? Essa é a aula de hoje. Vejo todos vocês, espero que vocês estejam na nossa aula de sábado, dia 11 de junho, que nós vamos falar mais coisas sobre esses assuntos, tá certo? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus. Um abraço.